Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que tarde abençoada, que tarde gloriosa. Aleluia. Eu não sei quem está do outro lado, mas aqui nós já podemos sentir a presença deste Deus. Ele tem falado aos nossos corações e eu creio, sem sombra de dúvida, que Deus, Ele vai continuar falando, porque eu estava ouvindo aqui o hino que foi cantado, essa mensagem que foi inspirada através do louvor nessa tarde, disse que o machado caiu. Quando Eliseu chegou, o milagre aconteceu. Aleluia. Glória a Deus, e nessa tarde, quem está aqui é aquele que manda no céu, que manda na terra e embaixo da terra. Ele já chegou e ele vai fazer machado flutuar nesta tarde, porque ele é Deus que faz coisas grandes. Amém? Queremos convidar os amados irmãos que estão aqui para se pôr de pé, em reverência à palavra de Deus. Queremos convidar os irmãos para lermos a palavra no livro dos Salmos, Salmo 56, o verso 1, 2 e o 3, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. O 3 diz: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Amém? Podeis sentar nessa tarde. Desde já eu quero pedir as vossas orações, porque não é fácil estarmos aqui, mas o Senhor, Ele é aquele que nos chama, é aquele que nos capacita. De nós mesmos, nós não temos mérito nenhum. Somos só o canal. Mas o Deus, o qual já falamos nessa tarde, Ele é aquele que nos usa. Antes de entrarmos na palavra de Deus, queremos assim fazer os nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, juntamente com a nossa coordenadora geral, a irmã Judite Alves. Também quero fazer os meus agradecimentos ao meu pastor setorial, ali no setor 11, o nosso pastor Sérgio Correia, juntamente com a nossa coordenadora setorial, a irmã Josi Correia. Quero também agradecer ao nosso coordenador ali da área, ao nosso evangelista, Joabe Lourenço, juntamente com a sua esposa, a irmã Aldenise, e o nosso presbítero ali da nossa igreja, situada ali no bairro de Timbó, o nosso irmão Anderson. Também quero dar as minhas saudações àquela comissão a qual trabalhamos ali. Sexta-feira foi uma tarde de bênção, quando foi ali o 7º aniversário daquele ciclo de oração, quando Deus falou ali conosco poderosamente. Eu quero mandar uma saudação para todas as minhas filhas dali daquela comissão. Amém? Quero também mandar uma saudação para as irmãs ali do Córrego do Curió. Elas estão no aguardo. Eu quero dizer a elas que Deus continue abençoando a cada uma. Quero também agradecer toda a minha família, não é? E todos que estão ouvindo. Também tem uns irmãos ali nos Estados Unidos, ali em Utah, que também estão ali à escuta. Que Deus, Ele possa falar com cada um de nós nesta tarde. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos nesta tarde agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu estava meditando e eu disse: Senhor, o que irei falar ali?
E o Senhor, Ele me levava aqui para este versículo, aqui, que é o versículo que eu quero fechar nele, o verso 3 do Salmo em que lemos, que diz assim: em mim vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Glória a Deus. E nós vemos aqui, quando Davi, ele fez esse cântico, nós vamos ver que Davi estava aqui no livro trazendo um pouco da história, para ele trazer este cântico. Quando a gente vai ali para o livro de Samuel, glória a Jesus, 1 Samuel, nós vemos a história de Davi, quando Davi era um homem escolhido por Deus, era um homem que em todas as batalhas ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele estava no campo de batalha, pois quando ali tinha o rei de Israel, Saul, e a Bíblia diz que Davi, ele fazia parte ali do exército do rei Saul. E quando a gente vai ver no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, eu não vou entrar a fundo, mas tem aqui a passagem que Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, ele lutava, glória ao nome de Jesus, pois antes nós vemos que ele ali, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, quando todos temiam aquele gigante. E a Bíblia diz que Davi, quando olhou, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E ele não usou as suas forças, ele não usou as suas táticas, mas ele disse: eu vou a esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ali aquele povo foi vencedor. E agora o rei Saul chamou para ele fazer parte do seu exército. A Bíblia vai dizer que Davi, em todas as batalhas, Davi, ele ganhava, ele se destacava, porque tinha algo em Davi diferente, aleluia, do que aquele exército tinha, ou do próprio Saul. Não é? Aleluia! Porque, glória ao nome de Jesus, nós vemos que, aleluia, glória a Deus, esse versículo ele expressa a confiança do crente em Deus. Quem serve a Deus há um diferencial. O mundo ele não tem em quem confiar. É por isso que vemos tantas guerras, tanto sangue sendo derramado. É porque um confia no outro e mesmo assim eles não se entendem. Mas o crente, ele é diferente. E Davi, ele tinha, onde ele chegava, ele fazia a diferença. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de medo, Davi, ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Este versículo, ele se associa quando ele agora estava sendo perseguido pelos filisteus. E a gente vai ver que quando ali Israel estava sendo vitoriosos, porque como eu já falei, tudo que Davi fazia prosperava, dava certo. Aleluia. Glória a Deus. Aonde ele entrava, as armas que ele usava não eram as próprias armas, mas eram armas espiritual, era arma celestial. Aleluia, era com a força que vinha do céu. E a Bíblia vai dizer que quando ele começava ali, aquelas guerras que era vencedor, então as mulheres ali começavam a louvar.
Aleluia. E aqui o versículo, aonde eu ia ler, diz assim. Em 1 Samuel capítulo 18, o 7 diz assim. As mulheres se alegravam e cantavam, e alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aleluia! Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradavam em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi? E a mim somente 1 milhares? Ai, irmão, agora Davi começa a se enfurecer. O ciúme começa agora a nascer dentro de Davi, de Saul, porque é um perigo muito grande. Aleluia. Às vezes você está indo até muito bem, mas quando começa agora a inveja, o ciúme começa a reinar, as coisas começam a desandar. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que agora estava este homem enfurecido, e aquele homem que já tinha, aleluia, sido liberto até dos demônios, dos espíritos, através daquela harpa que Davi tocava, ele agora já estava rejeitando a Davi. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que com tudo isso que ele começou agora a armar, a arquitetar contra Davi, o coração de Deus já não estava mais satisfeito. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz aqui, o 12 diz, Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Olha, aleluia. Agora Davi estava perdido. Não tinha mais, se ele estava fraco, agora ele ficou mais ainda, porque quando Deus, aleluia, ele se retira de alguém, você não é nada, você não serve mais para nada. Glória ao nome de Jesus. E nesta tarde, Deus, ele tem falado conosco de forma poderosa. Porque nós vemos, glória a Deus, que o medo chega a todos nós. Não é? O medo chega, irmão. E Davi não foi diferente. Davi mesmo já tendo matado o urso, matado o leão, mesmo ele tendo matado o gigante, a Bíblia vai dizer que nesse período em que agora Saul começa a arquitetar a morte de Davi, a procurar Davi para tirar a sua vida, a Bíblia vai dizer que Davi, ele começou a ter medo. Mas, aleluia, tem um segredo. Crente fiel a Deus tem um ombro amigo para deitar e contar a sua história. E Davi tinha este ombro amigo. A Bíblia diz que Davi, aleluia, era a menina dos olhos de Deus. Você está percebendo? Você está recebendo? Quantas vezes você diz, Senhor, como está difícil. Às vezes é necessário você ir para uma caverna, como Davi foi se esconder. Porque aquele exército procurava tirar a sua vida. Mas nesta tarde, o Deus que Davi serviu é o mesmo que esta igreja serve. Até na caverna, Ele é com você. Aleluia! Onde você estiver,
Pode ser que alguém esteja tão próximo, querendo tirar a tua vida. Mas o Senhor, aleluia, que nesta tarde a nossa irmã Bárbara falou, Isaías 27:3, que diz assim: eu, o Senhor, aguardo. A cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia, de noite aguardarei. Cama Shurimihai. Às vezes o adversário está bem próximo. Você está até vendo ele. Mas eu quero dizer, tem uma blindagem do céu. Tem uma cápsula do céu que te reveste. O inimigo passa por você e não enxerga. Aleluia! Porque crente fiel é diferente. Onde ele chega, aonde ele está, aleluia! Alguém pode até dizer assim: chegou ele, chegou ela, eu quero me aproximar, porque vale a pena estar perto de homem e de mulher de Deus. Quem não quer ficar? Quem não queria ficar perto de Davi? Só os inimigos. Porque quem era do bem, queria estar ali. Aleluia. E nessa tarde, irmão, Deus, Ele está falando conosco. Que privilégio especial. Se sinta privilegiado por ter Jesus como amigo seu. Aleluia. É algo especial. Alguém olhava para você e não lhe dava nada. Talvez o seu nome seja um nome tão que ninguém nem liga, tão comum. Mas Jesus olha de lá de cima e diz: essa é minha, esse é meu. Aleluia, é menina dos meus olhos. Eu comprei com o meu sangue. Eu faço o inimigo voltar em retirada. Aleluia! O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, descanse. Que angústia é essa? Que medo é esse? Eu não sei qual a notícia que chegou para você neste dia. E você não está conseguindo se tranquilizar. E você não está conseguindo se alimentar. E você não está conseguindo viver bem. Mas nesta tarde, Deus está dizendo: minha filha, meu filho, descanse. Eu sou refrigério para a tua alma. Eu cuido de ti. Os teus inimigos não te alcançarão. Eu ainda tenho uma história muito grande para desenrolar na terra contigo. Ele fez assim com Davi. Aquele que queria matar, ele saiu do trono. E agora Deus diz: sente, Davi, me agrada, aleluia, te colocar como rei. O Senhor se agrada. É porque você tem que passar por este caminho. Às vezes não entendemos o caminho que estamos passando. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele vai abrindo caminho aonde não tem caminho. Ele abre porta onde não tem porta. Ele quebra ferrolho e diz: passe, você é minha, você é meu. Eu tenho algo na tua vida. Fui eu quem te escolhi. Glória ao nome de Jesus.
em meio à situação que Jó estava. Perdeu tudo que tinha. E agora estava Jó jogado, aleluia, desamparado. Ninguém queria estar perto daquele homem, porque a enfermidade que ele trazia no seu corpo não era muito agradável. Aleluia. Ele poderia naquela hora, como muitos fracos que estamos vendo nestes últimos tempos, alguém que está fraquejando na fé, está perdendo as forças e tem, em meio à situação que está passando, tirando até a sua própria vida. Jó poderia ter dito: não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, tudo que ele me deu acabou. Mas ele disse: trema eu perante uma grande multidão. O desprezo da família me apavore, mas eu me cale e não saia da porta. Fique na porta. Fique na porta. Aleluia, fique na porta. Porque nesta tarde, o Deus de Jó, que mudou o cativeiro dele, vai mudar o teu cativeiro também. Aleluia. Deus muda cativeiro. Aleluia. Deus, Ele não concluiu a tua história. Tem história que vai ser contada de forma diferente da forma que você está vivendo hoje. E eu estava em casa e Deus dizia: diga para alguém que vai escutar esta palavra, aleluia, que eu vou mover, aleluia, os céus para dar vitória a você. Quando o medo entrar no seu coração, confia em Deus, confia. Foi cantado aqui um coro que diz: confia no Senhor e ora. O segredo é confiar, é orar. Eu creio que Davi, quando ele ia para as batalhas, primeiro ele descia. E ele dizia: olha Deus, eu estou indo, mas quem vai aparecer não é Davi não. Quem vai, aleluia, é o Senhor dos Exércitos que está me enviando. Aleluia. Aleluia. Você quer ser enviado por Deus nessa tarde? Então se encha de Deus. Aleluia. Tome ousadia, tome autoridade do céu. Receba nesta tarde a unção de Deus. Deus está entrando aonde eu não posso entrar. Aleluia. A palavra dele é viva, é eficaz. Camasturi mihai. Aleluia. João capítulo 14, o primeiro diz: não se turbe o vosso coração. Oh, quanto coração turbado, oh, quanto coração angustiado, oh, quanto coração que estás a ponto de sair pela boca por causa do medo do inimigo. Mas nesta tarde, se alegre. Receba força, ousadia, que é o Senhor, Ele vai mudar a tua história. Que Deus nos abençoe.